Você precisa de um milagre? A Bíblia nos diz que Deus pode e aprecia fazer milagre na vida das pessoas. O milagre é um acontecimento impossível de se explicar por meio das ciências naturais, atribuindo-se então tal acontecimento ao mover sobrenatural e desta feita de ordem divina, ou seja, da parte de Deus. Você precisa de um milagre? Deus quer realizar um milagre na sua vida. Desconheço qualquer família que não precisa de um milagre por parte do Senhor Jesus em sua vida, pois todos nós temos circunstâncias que não temos controle sobre elas, mas que, no entanto, nos acometem e nos sobrevêm continuamente. Para que o milagre da parte de Deus possa ser realizado na sua vida, alguns passos importantes você precisa de dar. João, capítulo 4, versículo 46, a palavra de Deus nos diz assim: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Versículo 54. Jesus novamente fez este segundo milagre, quando ia da Judeia para a Galileia. O nosso texto fala sobre um homem que estava espiritualmente perturbado, emocionalmente também perturbado e fisicamente sofrendo por causa da enfermidade de seu filho, porque todos os recursos por ele usado não serviu, não deu conta de restaurar a saúde do filho dele, que se encontrava enfermo em Cafarnaum. Este homem, ele ficou sabendo que Jesus vinha da Judeia para a Galileia. Ele se encontrava em Caná da Galileia, aonde pela primeira vez o Senhor realizou o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho. E agora, em Caná da Galileia, nós vemos ele realizando o segundo milagre. Quais são os passos que você precisa dar para que o milagre possa acontecer no seio de seu lar, seja ele um milagre espiritual, emocional ou físico? Quais são os passos necessários para tanto? Em primeiro lugar, é preciso ir à pessoa certa, pois o nosso texto nos diz: ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque estava à morte. O primeiro passo é ir à pessoa certa. Quem é esta pessoa, de acordo com o nosso texto? Diz a palavra de Deus que esta pessoa nada mais era senão a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então a possibilidade do milagre acontecer na vida deste homem aqui estava progredindo, porque ele foi a pessoa certa para a solução de seus problemas. Então, meu amado, seja qual for o seu problema, corra à pessoa do Senhor Jesus. Aproxime-se dele. Faça como fez este oficial do rei. Foi até Jesus e pediu-lhe: Senhor, eu tenho um problema. E eu vim até ti porque creio que o Senhor pode me auxiliar. O segundo passo, você deve ouvir o que esta pessoa tem para lhe dizer, para que possa produzir em seu coração a fé certa. Porque a palavra de Deus, ela nos diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela
palavra de Deus. Ele precisava de obter a fé perfeita no Senhor Jesus. Jesus disse para ele: vai, o teu filho vive. Pois há uma diferença, meus amados, em ouvir e escutar. Há algumas pessoas que ouvem, mas não colocam sentido naquilo que elas ouviram. E há aqueles que escutam, pois colocam sentidos naquilo que ouviram. Pois o Senhor Jesus nos diz em Mateus capítulo 7, versículo 24, e no versículo 26, ele diz que aquele que escuta as minhas palavras é homem prudente. No versículo 26 ele diz: aquele que ouve as minhas palavras, mas não a pratica, é homem insensato. Este homem, ele ouviu a Jesus, mas continuava ainda na sua insensatez. Então Jesus disse para ele: olha, vai agora, desce à tua casa, porque teu filho vive. E diz a palavra do Senhor que ele escutou. E diz a palavra do Senhor que imediatamente ele partiu e foi na direção de seu filho. Aqui nós temos o terceiro passo: obedecer o que a pessoa certa, o que o Senhor Jesus Cristo lhe pede para fazer. Obedecer incondicionalmente. E diz a Bíblia que descendo ele, não o Senhor Jesus, para sua casa, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram dizendo: o teu filho vive. E perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela a hora mesma em que Jesus lhe disse: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus novamente fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. O princípio que o Senhor Jesus Cristo defendeu na vida deste homem foi o princípio de organização. Organizou a fé dele para que o milagre pudesse acontecer. Enquanto ele ia a caminho de casa, certamente a sua alma estava em paz, seu estado emocional estava em paz, porque ele aprendeu a confiar no Senhor Jesus. Porém, seu intelecto ainda estava por confirmar o acontecido. E quando então os seus servos lhe chegaram e lhe anunciou que o filho dele vivia, em tal momento a febre o havia deixado e que um milagre havia acontecido, o seu intelecto ficou completamente satisfeito. O seu espírito ficou completamente agradecido. A sua fé se tornou uma fé perfeita, de modo que até mesmo Deus lhe concedeu graça de que toda a sua família obtivesse também fé igualmente preciosa, por causa do testemunho deste homem. Meu amado, você precisa de um milagre? Dê então estes passos. Vá à pessoa certa. Escute a pessoa certa e obedeça a pessoa certa. Que Deus lhe abençoe e permita com que o Senhor nosso Deus seja honrado e glorificado, realizando milagres e proezas na sua vida, porque você possui a fé certa. Deseja um milagre? Então vá para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se este vídeo foi uma bênção para você, compartilhe com outras pessoas, para que elas também possam ser agraciadas com o favor de Deus em suas vidas. Que Deus lhe abençoe.